Olha para o seu irmão e fala para ele, parabéns. Você olhou para ele ou você só falou olhando para mim? Olha para ele. Parabéns, você venceu o frio. Irmãos, eu confesso que eu achei que a igreja já está vazia hoje. Nossa, que esse frio. Vocês perceberam que o pastor veio até de blusa? Tem até uma blusa ali, ó. Já tirei, mas eu vim com blusa hoje. Uma pergunta para o seu coração e para o meu coração. Nós ouvimos o que essa manhã até aqui? Você percebeu alguma coisa, não? Você notou alguma direção do Espírito Santo nessa manhã, não? Vocês são homens e mulheres espirituais ou não? Hã? Os louvores falaram sobre gratidão. Sim ou não? Te agradeço por me libertar e salvar. Foi ou não foi? Depois veio o Rafa falar aqui sobre gratidão e que entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, é reconhecimento que Deus está cuidando de nós. E o tema da nossa ministração hoje vai ser o quê, irmãos? Vamos ver se alguém adivinha. Erraram, quase acertaram. Era uma pegadinha mesmo, irmãos. Era uma pegadinha. O tema da nossa ministração hoje é ingratidão. Deus se alegra com o coração que é grato e se entristece com o coração que é ingrato. Será que nós, eu e você, filhos de Deus, cristãos comprometidos, que frequentam aquela igreja boa, a Comunidade da Graça, Jardim Guatemi, praticamente santos, menos, né, madame? Será que em algum momento a gente age como filhos ingratos? Não, pastor, porque essa palavra de ingratidão não tem nada a ver comigo, viu? Até porque eu entrego o meu dízimo toda vez certinho, eu sou ofertante dessa igreja, ótimo. Aí eu pergunto para você, será que em algum momento, eu e você, nós agimos como filhos ingratos? A gratidão é uma das marcas mais visíveis na vida de alguém que conheceu a graça de Deus. Quando a gente entende o que Cristo fez por nós lá na cruz, a gente percebe que nunca teria palavras suficientes para agradecer. É ou não é? O que ele teve coragem de passar por mim e por você, não tem como a gente agradecer. E Paulo dá para nós uma ideia de gratidão, lá no texto de Filipenses, ia desafiar você a abrir a sua Bíblia aí, Filipenses 4, 6. A gente vai projetar, mas é muito bom você trazer a sua Bíblia, é muito bom você grifar os textos na sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia no celular, você sabia que dá para marcar também? Se você não sabe, procura a Giovana que ela te ensina, né, Gi? Assim que ela aprender, irmãos. Né, Gi? Quando ela aprender, ela vai ensinar a gente, irmãos. Acharam o texto aí? Vamos lá. Paulo disse assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vamos voltar aqui no texto. Ele fala para a gente não ficar preocupado, para a gente orar e para a gente agradecer. Mas se a gratidão é tão essencial, por que tantas vezes a gente se vê cometendo o inverso disso, que é a ingratidão? A verdade é que diante das pressões da vida, a gente tende a esquecer aquilo que a gente já recebeu. Você percebeu isso? A gente olha para o problema e a gente não consegue enxergar as bênçãos que Deus já deu para nós. A gente olha para a geladeira e fala assim, nossa, está faltando um bife. Né? Mas a gente não consegue enxergar que tem lá um ovo, né? Que tem lá um frango, que tem lá outras coisas que a gente pode se alimentar. Que foi esse mesmo Deus que a gente está reclamando que deu para a gente. Sem a gente perceber, a gente começa a murmurar, reclamar e alimentar o nosso coração com insatisfação. Para o mundo, a ingratidão pode ser algo normal, irmãos. As pessoas que não têm de Jesus, elas são movidas por aquilo que passa no seu coração na hora.
Eu e você precisamos ser movidos por aquilo que é eterno. Nós precisamos nos lembrar de quem cuida de nós. Diante de Jesus, ingratidão não convém. Ela revela não apenas falta de educação e cortesia, mas um coração que perdeu a memória do que é a graça. E eu pergunto para você, fala para o teu irmão, o que é graça? Não, não é para você perguntar, é para você falar para ele. Ah, pastor, aí complicou, porque eu não sei, né? Você sabe, Paulinho, o que é graça? Graça é graça. Olha que resposta profunda, irmãos. Hoje você está muito profundo, você está me impressionando. Graça é favor imerecido. Nós recebemos mesmo sem merecer. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido do nosso Deus. A ingratidão é perigosa porque distorce a nossa visão espiritual. Aquilo que Deus quer colocar no meu e no seu coração. Quando a gente permite que a ingratidão entre, ela corrompe os valores de Deus em nós. Quando a gente olha apenas para o que está faltando, a gente deixa de perceber tudo aquilo que nós já recebemos. A gente perde a alegria da salvação. A gente perde a paz da comunhão com Deus. A descontração de uma conversa. A gente deixa de valorizar isso. Você valoriza dar risada? Quem valoriza dar risada? Levanta a mão. Por isso vocês estão aqui, né? Pastor engraçadinho, né? Ah, eu só fico nessa igreja por causa das piadinhas do pastor. A vida se torna pesada porque a gente esquece que nós já somos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Nós olhamos para o problema e permitimos que ele se potencialize de uma maneira tal na nossa vida, que ele se torna mais importante do que todas as outras coisas. Quem aqui já perdeu uma noite de sono preocupado com o problema? Levanta a mão aí. Irmãos, a gente está enfrentando um problema grave nesses dias, eu e a minha casa. Sabe o que aconteceu essa noite? Eu deitei e dormi. Dormi a noite toda, Amanda. Sabe por quê? Eu confio em Deus. E eu estou em paz com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Quem é grato enxerga Deus até no detalhe mais simples. No ar que respira. Você está respirando aí? Dá uma conferida aí. Respira fundo. O ar entrou? Segura agora. Vamos testar, né? O nosso. Segura aí. Pode soltar já, senão vocês vão morrer, né? Tem gente que já começou a ficar vermelho, irmãos. Nós enxergamos Deus na família que nós temos, no cuidado diário que muitas vezes Deus tem com a gente nem percebe. A gratidão muda o ambiente, porque muda o coração da gente. A gente começa a agir de uma forma diferente. Eu queria compartilhar algo que nós passamos aqui essa semana. Nós poderíamos estar tristes, eu e a minha casa, e chateados por algo que aconteceu com a gente. E foi pesado mesmo, irmãos. Mas sabe o que eu guardei no meu coração? De ontem, por exemplo? O dia agradável que nós passamos. Resolvendo o que era possível, não deu para resolver tudo. Dando risadas, desfrutando da companhia mais que agradável dos nossos irmãos, que abriram mão do seu sábado para estar com a gente, arrumando, limpando, organizando, tomando chuva. Nós carregamos um caminhão, ontem não deu para descarregar. Aliás, vocês estão todos convidados, né, Pedro? Para ajudar a gente a descarregar, né? O caminhão começou a chover, irmão, não deu para descarregar. Vai descarregar hoje com a ajuda de vocês, em nome de Jesus. E eu percebi o seguinte, Deus é maravilhoso. Ele está sempre do nosso lado. E Ele envia pessoas para estarem com a gente, para nos animar e para nos levantar. Já aconteceu isso com você? Aí o que acontece normalmente no final do dia? A gente olha para o problema de novo, fala, nossa, mas como a minha vida está difícil. Como está difícil viver esse momento da minha vida. E a gente esquece de tudo aquilo de bom que aconteceu durante esse dia. A maneira que a gente decide olhar para as situações determina
o sentimento que a gente vai nutrir no nosso coração. Se será de gratidão ou de ingratidão. É a maneira que eu enxergo as coisas. Que eu decido enxergar as coisas. Nós ouvimos um testemunho aqui hoje de manhã, não ouvimos? Do Lucas e da Luana. Na verdade, irmãos, está faltando muita coisa do testemunho. Senão daria um livro, não precisava nem pregar. O cara volta para o Brasil. Sem um solo, sem um chão para ele pisar. E ele tinha um emprego bom antes de ir para os Estados Unidos. O que acontece? A vaga dele estava lá. Na mesma empresa, com o mesmo salário, com os mesmos benefícios, um monte de gente procurando emprego desempregada. O bonito chega. Não é nem justo, né, Leandro? O que você acha? Não é nem justo. Se você está perto do cara, passa a mão para pegar um pouco da unção dele, porque... irmãos. Sabe por quê? Nós somos queridinhos de Deus. As coisas acontecem na nossa vida de maneira que o mundo não consegue entender. São portas que se abrem, são socorro que a gente recebe, que a gente não está esperando. É provisão que vem de onde a gente não esperava. É assim que nós vivemos. Isso é o sobrenatural de Deus. E nós deveríamos dar testemunho, sim, dessas situações que muitas vezes o nosso irmão está passando por uma situação difícil e ele vai olhar para nós e vai crer que Deus continua sendo bom. Amém? Então vamos refletir sobre como a ingratidão não convém a quem foi alcançado pela graça de Deus. Como a ingratidão rouba a paz e entristece o coração. E veremos como Cristo nos chama a viver uma vida de contentamento, de gratidão constante. A ingratidão é como um véu que cobre os olhos, nos impedindo de enxergar a fidelidade de Deus. Quando eu permito que a ingratidão entre no meu coração, eu começo a me afastar de Deus, porque eu acho que Deus não está agindo da maneira correta comigo. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, mas eu acho que comigo Ele não vai fazer. Se fosse na vida do Murilo, Ele faria. Porque o Murilo é o queridinho de Jesus. Paulinho não sabe nem o que é graça. Falou para mim que graça é graça. Mas sabe o que acontece? Ele vive na graça. Irmãos, porque ele não merece, mas recebe. Agora comigo não, comigo Deus não dá. Eu sou fiel, estou aqui sempre, e Deus não dá. Isso afasta a gente de Jesus ou não afasta? Quem é ingrato sempre olha porque está faltando. Ele não consegue enxergar aquilo que ele já recebeu. É claro que são outras pessoas, não somos nós, né, irmãos? Você está falando de outras pessoas, aqueles que não estão aqui hoje. Viu? Eu e você, nós não somos ingratos. O cristão é chamado a viver com os olhos abertos para a bondade do Senhor. Nós somos chamados a pronunciar, a proclamar um reino de bênção ou de maldição. Só que muitas vezes o que sai da nossa boca? Diante de Jesus, ingratidão não convém. O povo de Israel é um exemplo disso. Lembra do povo de Israel? 400 anos escravos no Egito. Deus manda Moisés lá, tira aquele povo com uma multidão de milagres. E o que acontece com eles? Eles acabam de sair do Egito e já começam a murmurar. Porque está faltando comida, porque está faltando água, está faltando cebola, está faltando carne. Eu olhei aqui na minha geladeira, hoje não tem. Reclamam da falta de água, reclamam da liderança de Moisés. Eles esqueceram que Deus já havia. Não é o que é algo que estava distante, estava muito próximo. Mas ainda assim eles esqueceram. A ingratidão cegou aquele povo. E ela cega a gente também. E por causa disso, a grande maioria daquele povo,
que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Ah, pastor, mas também não é bem assim, né? É assim. Moisés entrou na terra prometida? Mas o irmão dele, que era o sacerdote, ele entrou? Toda aquela geração não entrou. A gratidão traz para nós peso de glória, sim ou não? E a ingratidão? Ela se estende até o fim da nossa vida. Esse comportamento é um alerta para nós. A ingratidão sempre nos prende ao passado, aquilo que já aconteceu, mas de uma forma negativa. A gente olha para trás e só vê as coisas que deram errado. Ou nos faz viver reclamando do presente. Você conhece alguém assim? Você pergunta a pessoa, e aí, tudo bem? Tudo bem para você. Não é? Você perguntou só por educação. Aí a pessoa, não, tudo bem para você, porque na minha vida essa semana foi um tumulto. Foi uma loucura. Tudo deu errado. Quando eu levantei da cama, já chutei o pé da cama, já estourei o dedão. E no fundo, vocês riram, não riram? Quem já levantou e chutou o pé da cama alguma vez? Olha para trás. É a grande maioria, irmãos. A gente devia fazer cama com o pé flutuante. Com o pé embutido para dentro, porque é um negócio incrível. Vocês riem, mas é algo que a gente convive. Percebe? Eu posso permitir que isso estrague o meu dia, ou posso usar isso. Eu devia ter orado antes de levantar. Se eu tivesse orado, eu não tinha chutado o pé da cama. Percebe? A maneira que nós decidimos enxergar os problemas vai definir como vai ser o nosso dia. Quem vive na ingratidão carrega sempre um coração pesado, mesmo quando está cercado de bênção. Tem um monte de coisa boa acontecendo na minha e na sua vida, amém? Mas se eu e você escolhermos ver as coisas ruins, elas também existem? Existem. A gente perde o ônibus, né? A gente dá troco errado. A gente compra um negócio por 10, daqui 5 minutos a gente vê por 5. Caramba, eu sou besta mesmo, não podia ter esperado mais um pouquinho? São coisas que acontecem na nossa vida, irmãos. E quando a gente está predisposto a reclamar, vai ser tudo que a gente precisava. Paulo ensina que a vontade de Deus para seus filhos é que em tudo a gente dê graça. E o texto lá de 1 Tessalonicenses 5,18 mostra isso. Olha lá. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Em quantas, irmãos? Pois essa é a vontade de quem? Para quem? Para vocês, em Cristo Jesus. Isso não significa ignorar a dor ou negar que os problemas existam. Tá? Não é viver no mundo de Bob. Já assistiram esse desenho? Nunca assistiram? Quem já assistiu o maravilhoso Mundo de Bob? Oh, meus irmãos, vocês precisam se atualizar, irmãos. Desenho é vida. Vocês ficam assistindo essas coisas de adulto aí? Nós precisamos reconhecer que mesmo em meio às lutas, Deus continua cuidando de nós. O objetivo da igreja não é criar homens e mulheres alienados, mas permitir que os nossos olhos enxerguem o todo, para que a gente encontre gratidão, mesmo nos momentos de crise. Quem está vivendo luta aí? Levanta a mão. Está enfrentando uma batalha aí. Você crê que Deus pode entrar com provisão? Então acalma o teu coração. Sabe o que eu percebo? A nossa noite é resultado do quanto nós investimos durante o dia. Se durante o dia eu vou alimentando o meu coração
e vou justificando as coisas com Jesus, eu deito e durmo. Se durante o dia eu vou pegando os problemas, vou deixando eles potencializarem no meu coração, chega de noite, eu não consigo dormir. O problema não é o problema. O problema é a maneira que eu lidei com ele. Percebe? Coisas ruins a gente enfrenta, irmãos, sempre. E não vai mudar isso. A Bíblia diz o quê? Na vida tereis, mas tende. Aí a gente lê isso e a gente não aplica. A gratidão não nega a realidade, mas lembra da fidelidade de Deus em todo o tempo. A ingratidão, por sua vez, ela rouba a nossa fé. A gente deixa de crer. Quando a gente permite que a ingratidão entre no nosso coração, a gente se torna azedo. Você conhece alguém azedo? Se é você mesmo, faz assim, ó. É, irmãos. É bom apontar para os outros, mas é ruim apontar para a gente, né? Quando a gente deixa de agradecer, a gente passa a acreditar que Deus não está cuidando de nós. E isso nos leva à ansiedade, ao medo e à dúvida. Será que Deus vai fazer? Quantas vezes nós, sendo homens e mulheres de Deus, apresentamos algo a Deus em oração e a gente não acredita que Deus vai fazer? Não, eu até orei. Eu até entreguei nas mãos do Senhor, mas não estou acreditando muito, não. Se eu não me mexer, se eu não fizer a minha parte do milagre, não vai acontecer. Deus precisa de mim e de você para quê? Deus precisa da gente fazer alguma coisa? Apesar de todas as lutas, Ele continua sendo Deus. E Paulo diz para nós, lá em Filipenses 4, 6 e 7, exatamente isso. Que nós precisamos confiar em Deus. Quem ora com ações de graças experimenta uma paz que não depende das circunstâncias. Eu oro entregando nas mãos do Senhor. Amanhece, eu tomo de volta para mim. E fico com aquilo na minha mão o dia inteiro. Aí de noite, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Você vai dormir? Não vai. Você ficou com o peso nas suas costas o dia inteiro. Ainda que você tire o peso, você vai ficar com cansaço. Né, Pedro? Pedro ontem carregou uns sofás aí. Aí diz que agora está cansado. Pensa que tem 18 anos, irmãos. Já fez 25. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele deu graças pelos 5 pães e 2 peixes antes de multiplicar. Ele acreditava que ia acontecer? Ele tinha convicção de que ia acontecer? Aconteceu? Olha o texto. João 6,11. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram. Ele apresentou ao Senhor, o milagre aconteceu e é isso. Na última ceia, antes de ir para a cruz, ele deu graças pelo pão e pelo cálice. Lucas 22, 19. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Era um momento, irmãos, de maior ansiedade de Jesus, não tenha dúvida disso. Mas a gratidão estava onde? Nos seus lábios. Lembra de Jó? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do... A gente consegue fazer isso? Deus deu, Deus deu. Louvado seja o Senhor. Sim ou não? Agora o contrário. Deus tirou, Deus tirou. Ô Deus ruim, né? Não é assim? É ou não é? Eu não estou dizendo o que deveria ser, estou dizendo o que acontece. Não é assim que acontece? Acho que Deus estava olhando para o outro lado na hora que aconteceu isso aqui. Impossível. Ingratidão gera amargura.
no coração das pessoas. O coração ingrato não consegue se alegrar nem com as bênçãos que ele já possui. Estava tentando comprar esse carro que não deu certo. Que coisa ruim. O outro carro está lá guardado na garagem do abençoado. Eu estava quase comprando esse celular e deu tudo errado. Que porcaria. Só que o outro celular está no bolso. 100% de bateria. A gente age assim ou não age? Mas quando a gente olha para a cruz, a gente entende que a gente já recebeu mais do que merecia. E aí a gente começa a entender o reino de Deus. Não dá para entender as coisas do reino, as coisas espirituais, se a gente não olhar para a cruz. Se você olha só para a situação que você está vivendo, você vai se sentir a pessoa mais abandonada do mundo. Voltando aos desenhos, né? Ó vida, ó azar. Lembraram? É ou não é? E tem a motoquinha que diz, eu te disse. Portanto, diante de Jesus, ingratidão não convém. O que convém é um coração cheio de gratidão, que sabe reconhecer a graça de Deus mesmo nas pequenas coisas. Deus tem cuidado de mim e de você nos detalhes. Na minha casa, sim. Toda vez que alguém levanta do sofá, o outro pede alguma coisa. Na sua casa, assim também? É só na minha, né, irmãos? Aí, assim, você traz um copo d'água? Se acontecer de você trazer 599 vezes e na 600 você esquecer, tá vendo? Eu sempre trago para você. Não é assim? Eu pedi para você e você não quis trazer. E se você for buscar depois, ainda assim não fica bom. É ou não é? Diante de Jesus, reclamar não convém também, irmãos. Os reclamão aí. Cadê os reclamão? Cutuca seu irmão para você, reclamão? Com certeza ele vai dizer, eu não. Eu não. A murmuração é filha da ingratidão. Você sabia disso? A pessoa que murmura, ela também é ingrata. Quem não agradece, mais cedo ou mais tarde, vai reclamar. Se você acha que algo não está bom, coincidentemente, você vai achar que está ruim. E a reclamação é como veneno, ela vai se espalhando e contaminando todo mundo ao seu redor. Quantas casas, famílias e até mesmo igreja se tornam pesadas, porque em vez de louvor, nelas só se ouve reclamação. Nós já vivemos isso aqui dentro, irmãos. A nossa igreja já teve um momento que todo mundo reclamava de tudo. E sabe quem que era o pior de todos? O pastor. Mas também o pastor não faz. O pastor não toma providência. O pastor que deixou chegar nesse ponto. Vocês pensaram que era o pastor que reclamava, né? Esse tipo de fala revela um coração que não confia em Deus. Reclamar é mais do que um hábito ruim, porque a gente tem mania de reclamar, né? É uma declaração espiritual. Você está falando sobre algo que você crê. Você crê que tudo é ruim. Você crê que tudo vai dar errado. Você crê que nada, ninguém presta. Só você que é bom. E às vezes nem você. Todo mundo é, inclusive eu. Também não valho nada. Sabe aquela visão que nada presta? Nada mesmo, nem você não presta. É como se a gente afirmasse que Deus nos abandonou ou que Ele não está fazendo melhor. Deus podia fazer melhor por mim. Tem um monte de gente que tem carro novo, eu tenho um carro velho. Tem um monte de gente que ainda tem cabelo, eu quase não tenho. Tem um monte de gente que consegue emagrecer, eu não consigo. Estou na luta e não... Vou lá, 10. A menos, não, a mais.
Esse tipo de postura não convém a quem conhece a cruz e aquilo que Jesus fez por nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na prisão, a maioria das cartas do apóstolo Paulo foram escritas na prisão. Vocês sabiam disso? E prisão naqueles tempos, irmãos, não é como hoje. O preso não recebia 7.000 de ajuda. Não recebia. Auxílio reclusão, não tinha. Não tinha cela com cama, irmãos. Os caras eram presos com corrente. E sabe do que mais? Não tinha banheiro. Eles faziam todas as necessidades ali onde eles ficavam. Imagina que lugar agradável que era aquele. Porque não era só a sua sujeira, era do todo mundo que estava ali. E não dava nem para você correr do cheiro, porque você estava amarrado com uma corrente no seu pé. Em meio a tudo isso, esse homem consegue encontrar inspiração para motivar a gente depois de 2.000 anos. É sobrenatural, não é? Ele diz lá em Filipenses 2,14. Cadê? Façam tudo sem queixas nem discussões. Viva uma vida sem reclamações. A gente consegue? Pastor, é um desafio novo, né? Vamos ver amanhã, né? Hoje até agora não. Mas a partir de amanhã, tudo se faz novo. Depois dessa administração eu vou mudar o meu comportamento. Eu espero em Deus que isso aconteça, irmãos. Se alguém tinha reais motivos para reclamar, é esse cara. O cara foi preso, foi injustiçado, foi limitado na sua liberdade, ficou preso até morrer. Vocês sabiam disso? Não, porque quando ele escreve a carta de Romanos, pastor, ele tinha uma esperança de sair, mas não saiu. Isso mostra que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da confiança que nós temos em Deus. Nós decidimos se vamos ser gratos ou ingratos. Jesus também mostra isso lá no Getsêmani. Diante da maior dor, ele não murmurou contra Deus, mas ele orou. Está lá em Mateus 26:39. Que diz assim: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Eu creio que no fundo, Jesus já sabia que não ia acontecer. Mas ele precisava manifestar a dor do seu coração. Porque ele era humano como eu e você. Eu não estou dizendo que você não possa ir no altar do Senhor e chorar todas as suas mágoas. Lógico que você pode. Senhor, está difícil, eu não estou aguentando. Olha, está muito pesado. Claro que você pode fazer isso. Mas o final da nossa oração precisa ser: Senhor, eu confio no Senhor. E tudo que vai acontecer na minha vida vai ser a direção que o Senhor preparou para ela. Entende? A gente pode chorar, irmãos. A gente pode espernear. A gente pode fazer o que a gente quiser na presença do nosso Deus. Ele é o nosso Pai de amor. O que a gente não pode fazer é dar ibope para o diabo. Senhor, a oração do crente. Senhor, acho que dessa vez o diabo venceu. Irmãos, o diabo se sagrou campeão dessa vez, Senhor. Vai isso. Eu nunca fiz isso, pastor. Tá bom. Você nunca fez com palavras. E as suas atitudes? O que elas revelaram para o Senhor? A murmuração só multiplica a dor, mas a gratidão multiplica a esperança. Quando eu estou reclamando, me dá vontade de reclamar mais. É assim com você também? O Lucivaldo não me ajuda com esse menino. Quanto mais eu falo com esse camarada, mais que menos ele faz. Parece que vive dormindo. E ela emenda, irmãos, ela vai o dia inteiro falando mal dele. Se ela fizesse o contrário, ele tem as qualidades dele. São poucas, mas tem. Ele é o companheiro que Deus preparou para mim, o pai do meu filho. Ainda que ele não ajude muito. Ia contornando, né, Paloma? Aí você ia acalmando o seu coração. E Deus ia trabalhar no coração desse camarada para ele te ajudar mais.
Nós atraímos aquilo que nós profetizamos. Aquilo que sai da minha e da sua boca tem poder, tanto de abençoar quanto de destruir. A gratidão não muda as circunstâncias, não muda o que está acontecendo, mas muda a forma como a gente passa por elas. Você entende isso? Não, agora que eu tenho um coração fiel, que eu sou uma pessoa que confia em Deus, não vai ter mais nenhum problema na minha vida. Vai sim. Ah, vai ter problema, vai ser facinho de passar. Não vai nada, vai ser difícil. Ah, mas vai passar rápido. Não vai não, vai demorar. Pastor, então eu não quero. A diferença, irmãos, é que você vai passar em paz. Você vai deitar na sua cama e vai dormir. Deus vai te dar a melhor direção para você tratar aquele problema. Reclamar não resolve os problemas, só piora. A oração, quando ela tem gratidão, ela nos leva a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Porque nós sabemos em quem temos crido. Portanto, diante de Jesus, reclamar não convém. O que é bom, então, na presença de Jesus? Viver em gratidão. Viver uma vida de gratidão. Olhar para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e encontrar Deus em tudo. Você consegue fazer isso? A gente consegue, mas a gente faz. Nem sempre. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ter paz é ter tranquilidade, não é não ter problema. A promessa da palavra de Deus não é que a gente não vai enfrentar problema nenhum. A gente vai enfrentar sim. Mas vai enfrentar de braço dado com a nossa esposa, caminhando com nossos filhos. Entendem? Eu vou ter um G100 andando junto comigo. Né, Lucas? O cara voltou, irmãos. Vamos voltar para ele de novo? Voltou, o G100 abraçou o cara. Vai em 2 G100. Ele falou de um, né? Ele vai num melhor que aquele. Você esqueceu. Vou te perdoar só essa vez. As pessoas se preocupam com os detalhes da nossa vida. O que está faltando lá? Porque o crente pensa que só falta comida. Nós olhamos para as pessoas e o nosso socorro... eu levo primícia para a igreja. A gente vive só de comida? Você tem que colocar roupa todo dia? Hã? Você não tem que colocar tênis todo dia no pé? Irmãos, os jovens foram dormir na minha casa. Né, Murilo? O tênis dele teve que dormir lá de fora, irmãos. Não dá para ser os dois dentro da casa. Ou um ou outro. No caso, dormiram eles dentro e os tênis fora. Graças a Deus. Percebem? Nós precisamos de muito mais do que alimento. Nós precisamos de cuidado, de provisão, de amor, de atenção das pessoas. E às vezes socorro também financeiro. Isso é viver em comunhão. Isso é viver em comunidade. O testemunho dele, ele não viveu só lutas nos Estados Unidos. Mas eu garanto que ele sentiu muita falta do abraço e do cuidado e do amor dos irmãos. Pastor, mas ele não tinha isso online? Tinha. Mas ao vivo é outra coisa. Crente que acha que vai resolver a vida espiritual dele assistindo culto online, ele vai morrer sozinho. Sabia disso? A gente está gravando, tem gente assistindo. É o ideal? O ideal está aqui. Aqui você sente o perfume do irmão, a catinga do tênis do irmão. É uma outra vida, irmãos. Não é? Aqui, quando acabar o culto, você vai ter o privilégio de ajudar a gente a descarregar o caminhão. Olha que coisa legal. É bom, não é? Essas experiências só tem quem está junto. A gente tem problema? Tem. Tem irmão que é mais legalzinho. Tem irmão que é menos legalzinho, não tem? Não é?
Lá no seu G100, tem umas pessoas que são mais legalzinhas, não tem? E tem umas que são menos legalzinhas. Mas o que acontece? Você estando lá, você faz parte de uma família espiritual. Você entende isso? Quem aqui ainda não frequenta a célula? Levanta a mão assim. Quem não vai em célula nenhuma? Levanta bem alto, vocês estão com vergonha. Vocês não têm vergonha de faltar na célula, mas vocês têm vergonha de falar que não vai. Levanta bem alto, vai. Levanta bem alto a mão. Isso. Precisa ir, irmãos. É bom demais. Até o pastor vai em célula. Toda semana eu vou na célula. E às vezes até ministro lá. De vez em quando. Essa presença juntos como família é diferente na célula. Pastor, mas nós estamos juntos aqui todo domingo, toda terça, nos cultos. É diferente. Lá a gente conta história, a gente bate papo, a gente come junto. É diferente. Se permita pelo menos conhecer como funciona. Depois você me fala se você não gostou. Combinado? A gratidão não deve acontecer apenas como uma reação pelas coisas boas que a gente recebe. Tem que ser uma decisão nossa. Irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida. É sério isso. Todos os dias eu levanto e eu decido olhar o lado bom das coisas. Porque se eu decidir olhar o lado ruim, ou melhor, se eu não decidir nada, eu vou decidir pelo ruim. Sim ou não? O natural meu e seu é olhar e achar defeito em tudo. Esse é o nosso natural. O coração do homem é mau. Se eu não decido olhar as coisas com olhos bons, eu sofro mais. Nossa, hoje está chovendo. Nossa, que dia horrível. Não, Deus abençoe. Vai molhar as plantinhas. Não vai dar para andar, como a gente gosta de andar, mas a gente fala outra coisa. Vai dar tudo certo. Entendem? Samuel, lá em 1 Samuel 7,2, ele faz uma declaração que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre a cidade de Mispá e Gesana. Deu a pedra o nome de Ebenezer, pois disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Se você for lá ler o contexto desse texto, você vai perceber que não estava todo um rio de... está dando tudo certo. Samuel está vivendo um momento maravilhoso. Está nada. Tinha um monte de coisa ruim acontecendo. Ele tomou uma decisão de encontrar, no meio de uma tribulação, um lado bom da história. Entenderam? Quem vive uma vida de gratidão, experimenta leveza. Então se pergunte aí, para você mesmo agora. Eu tenho vivido uma vida leve? Você tem vivido uma vida leve? Ou está difícil? Se a vida está leve, não é que você não tem problema, mas você fez as escolhas certas. Olha para mim aqui. Se a vida está pesada, você tem feito as escolhas erradas. Percebe? As preocupações não desaparecem, mas deixam de governar seu coração. O problema continua lá, do mesmo tamanho, mas ele tem outro peso para você. É sobre isso. O que domina o seu coração agora é a confiança de que Deus está trabalhando em seu favor. Deus vai dar jeito. Deus dá jeito até no coração de pai teimoso, viu, irmãos? Nossa, pastor, então eu não tenho ideia de como é lá na minha... Tem ideia, filho. Eu tenho ideia, sim. Ninguém disse que ia ser fácil. A promessa é que vai ser bom. Ok? Jesus nos mostra esse estilo de vida. De alguém que enfrentou muitas lutas, mas que tinha alegria e paz no seu coração. O exemplo de Jesus nos ensina que gratidão é fruto de um coração cheio de presença de Deus. O que Jesus fazia? Ele fazia um monte de milagre, acontecia, aí ele sumia. Ele ia fazer o quê? Ele ia orar. Ele ia ter comunhão com Deus.
E nós precisamos aprender a fazer isso também. Quando é que nós somos revigorados, fortalecidos? Quando a gente vai ter o nosso tempo com Deus. E às vezes, irmãos, a gente tem o costume de orar de manhã. Eu tenho o meu devocional de manhã. Quem tem devocional de manhã? Levanta a mão. Eu faço o meu devocional de manhã e vou enfrentar os leões do meu dia. Perfeito. Isso não quer dizer que você não precise voltar ao altar de tarde. Tem dia que você precisa voltar. Tem dia que acontece um monte de coisa e você já está perdendo a sua espiritualidade. Para não dizer a sua paciência. Antes que você faça uma besteira, antes que você cometa um desatino, qual deveria ser o seu comportamento? Vou voltar no altar de novo. A gente tem carro, alguns aqui tem carro. A gente enche o tanque do carro. Se você rodar bastante durante o dia, baixa a gasolina. Baixa. Né? O que você precisa fazer? Ir lá e abastecer de novo. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu me enchi de manhã, mas eu fui gastando durante o dia. E tem dia que eu gasto mais. Eu preciso voltar lá e abastecer de novo. A gratidão também é um testemunho. O mundo pode não entender teologia, mas reconhece quando alguém vive agradecido em meio às lutas. Olha o que o cara está passando e está feliz. Como é que pode isso? É Jesus. E isso chama atenção porque mostra que existe uma fonte de esperança além das circunstâncias. Nós não vivemos só pelo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos uma promessa, irmãos. As pessoas que não têm Jesus, elas acham que o mundo vai acabar no dia que ela morrer. Sim ou não? E nós? Quando nós morrer, vai começar. O dia que a gente morrer, vai começar a parte boa. Nós fomos num velório essa semana. As pessoas estavam lá chorando. Chora quem fica, quem foi está rindo. Não é? Pensa aí. Nós estamos aqui, nossa, gostava tanto dela, eu amava tanto ele, tá bom. E quem morreu? Está lá com Jesus. Quem que está num lugar pior? A gente. Quem tem que chorar? A gente. Hã? A gente podia até chorar assim, né? Ah, poderia ter sido eu, né? Hã? Irmãos? Deus podia ter trocado, ter me levado lá para o paraíso já, né? Não precisava mais sofrer. Aliás, se você estiver com pressa, pode passar à minha frente, viu? Eu troco a minha senha com você, você pode ir da minha frente. Não estou com pressa, não. De repente a pessoa é tão espiritual, né? Fala, eu queria mesmo ir logo. Pode ir. Passa à minha frente, não tem problema nenhum. Alguém está com pressa? Eu também não. Quando, em meio a uma crise, alguém começa a buscar o lado bom daquela situação, as outras pessoas são contagiadas por aquele mesmo sentimento e o ambiente se torna mais leve e agradável. Já percebeu isso? Nossa, mas está dando tudo errado. Não, irmão, vamos olhar o lado bom das coisas. O cara que está reclamando passa a começar a elogiar. Já viram isso acontecer? Nossa, mas essa prova tinha que ser hoje. Pensa bem. Vai dar tudo certo, irmão. Deus vai trazer à nossa memória aquilo que nós estudamos. É mesmo, né? Vamos fazer a prova, vai dar tudo certo. Era o mesmo cara que estava reclamando. É o que acontece normalmente? Não. Você tem razão. Esse professor é um crápula, é um professor ruim. Ele não podia, né, esticar essa prova para a semana que vem, por exemplo? Nós temos uma tendência muito maior a nos unir com os que estão reclamando do que a influenciar com algo bom para mudar a concepção daquela pessoa. E nós somos chamados a ser sal e luz. Jesus confiou na minha e nas suas mãos a implantação do reino. E a gente vem para a igreja todo crente, né? Não, porque hoje eu fui para a reunião de oração, eu estava lá. E quando sair daqui, como é que vai ser?
Comunidades gratas se tornam ambientes de alegria e esperança. Quanto que a igreja é um lugar gostoso para se estar? Se você fosse um visitante aqui hoje, o que te motivaria a ficar nessa igreja? Para e pensa aí. Sua primeira vez aqui. Estou vindo aqui essa primeira vez. Sentei nesse lugar a primeira vez. Mentira. Senta toda vez no mesmo lugar. Já tem cadeira cativa aqui na igreja. Mas vamos lá. Primeira vez que você veio na igreja. O que te motivaria a ficar aqui? O que encheria o teu coração de vontade de falar, não, quero semana que vem estar aqui de novo? Tudo aquilo que você pensou, faça. Tudo aquilo que você deseja viver, faça. Tudo aquilo que você deseja receber do seu irmão, faça pelo seu irmão. Será que se a nossa semeadura mudar, a nossa colheita não muda também? O que você acha? Se o meu comportamento em relação aos outros mudar, será que o comportamento dos outros em relação a mim não vai mudar também? Para a gente concluir aqui. Diante de Jesus, ingratidão não convém. Quem foi alcançado pela graça não pode viver como se fosse órfão. Você não é irmão dessa pessoa que está do seu lado em Cristo Jesus? Por que você não ama ele então? Irmão pode até brigar, né, Gi? Né, Vitória? Mas tem que se amar. Sim ou não? Nós somos família de Deus. Todos irmãos uns dos outros. A gente pode brigar? Até pode brigar. Também não dá para resistir o tempo todo, né, Paulinho? Mas uma coisa de irmãos precisa acontecer entre nós. O irmão é assim, ele briga com o irmão. Mas vai você brigar para você ver. Opa, é meu irmão. Aí não. Pode ficar na sua, é meu irmão. Não é assim? Pode bater na Giovana? A Vitória não deixa. Não é assim que a gente age? A cruz nos lembra diariamente que nós já fomos abençoados. Não seremos felizes quando recebermos o milagre. Somos felizes porque já recebemos do nosso Pai todas as bênçãos e a provisão que nós precisamos. Deus tem entregado para mim e para você a nossa porção diária. Você não recebe uma porção diária do cuidado, da atenção e do amor de Deus? Todo dia. A Bíblia conta que houve um período, que eles chamam de período interbíblico. Quem fez teologia já estudou isso. Você sabe o que é um período interbíblico? Alguém sabe, não? Foram 400 anos que Deus não falou. De Malaquias para Mateus, algumas Bíblias têm 4 páginas em branco. O pessoal que é mais da antiga já percebeu isso. Entre Malaquias e Mateus tem 4 páginas em branco, que são 400 anos que Deus ficou sem falar. Aí eu te pergunto, quando Deus fica sem falar com você um dia, como é que você fica? É ruim ou não é? A gente fica desesperado ou não fica? Um dia. Então nós também precisamos ter essa prática. Deus também fica desesperado quando você não fala com Ele um dia. Em vez de alimentar o nosso coração com reclamações, nós somos chamados a encher o nosso coração de louvor e de reconhecimento. O que convém diante de Jesus é uma vida marcada pela gratidão. Ela é a expressão de quem conhece a Deus e descansa na certeza de que Ele cuida de nós em todo o tempo. Conta-se que uma senhora idosa, de poucos recursos, todos os dias agradecia em voz alta coisas simples. O sol, a casa, o pão,
a saúde que ainda tinha. Seus vizinhos incrédulos zombavam dela, perguntando: o que ela tem para agradecer? Até que em um inverno rigoroso ficou sem alimentos. Para surpresa dela, foram os próprios vizinhos que, incomodados pela sua situação, juntaram comida e levaram até a sua casa. Ao receber, ela levanta as mãos e diz: obrigada, Senhor, porque o Senhor usa até aqueles que não acreditam em Ti para me sustentar. Aquele gesto impacta toda a vizinhança dela. Eles esperavam que ela falasse o quê? Oh, obrigado, vocês estão cuidando de mim, não é? O que ela falou? Senhor, o Senhor usa eles para cuidar de mim. Deus usa situações que aos nossos olhos parecem boas, e Deus também usa situações que aos nossos olhos parecem ruins para cuidar de nós, para atender a minha e a sua oração. E tem muitas vezes que eu e você, a gente ora, Deus faz e a gente fala: nossa, Deus, olha, está ouvindo minha oração? Não. Por quê? Nós queríamos que Deus descesse do céu e atendesse o nosso pedido. Viesse com roupa de garçom, né? Um guardanapo no braço. Pois não, pode falar o que você quer. Deus vai realizar um milagre na minha e na sua vida, normalmente, através de pessoas. E muitas vezes Deus usa quem não tem Jesus para cuidar de você. O nosso milagre muitas vezes vem da mão de gente que não conhece Jesus. Só para você saber, até o diabo é diabo de Deus. O diabo não faz o que quer, faz o que Deus permite. Então, se você tem medo do diabo, deixe de ter. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele não toca na nossa vida se a gente não abrir brecha. Amém? Enquanto a murmuração afasta, a gratidão atrai a presença de Deus e revela ao mundo que Ele é fiel. Por isso a pergunta é: você tem cultivado um coração que só vê a falta ou um coração que reconhece a bondade de Deus? O seu discurso é: me falta, ou o seu discurso é: eu já tenho? A sua oração é: eu preciso, ou a sua oração é: obrigado, Senhor, porque eu já tenho? Eu não estou dizendo que você não pode pedir, não. A gente pode pedir. Até porque nós somos todos filhos pidões. Ok? Esses somos nós. Mas pedir não quer dizer que não tem reconhecimento no coração daquilo que Deus já fez. Hoje, escolha agradecer. Escolha olhar para Jesus e reconhecer nele que nós já temos tudo. Se eu perguntar para você, se você morresse agora, para onde você iria? Pro? Quanta gente eu e você conhecemos que não iria para o céu? Sim ou não? Você é privilegiado ou não? Você já tem o mais importante, sim ou não? O que é o mais importante? O nosso passaporte da alegria para ir morar no céu. Nós já temos. Se der um piripaque em qualquer um de nós aqui, né? E a gente partir dessa para melhor, as pessoas vão chorar, porque gostam da gente. Mas nós vamos para um tempo de alegria e paz eterna. Percebe? Quando nós vivemos em gratidão, a gente experimenta a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Olha para mim aqui, ó. Será que você consegue orar só agradecendo hoje? Será que você consegue ter um tempo de oração sem pedir nada para Jesus? Será que você consegue se lembrar dos benefícios, do cuidado e do amor de Deus pela sua vida?
Será que você tem motivos de gratidão? Queria que você fechasse seus olhos. E que você agradecesse ao Senhor. Começa lá atrás. Senhor, obrigado, que um dia o Senhor permitiu que eu viesse a essa terra. Deus, obrigado, porque o Senhor me deu todos os movimentos dos braços, das pernas. O Senhor me permitiu ser alguém comunicativo, que sabe falar. Obrigado, Jesus, porque os meus ouvidos funcionam, os meus olhos são perfeitos. Obrigado, Jesus, porque as minhas mãos conseguem tocar nas coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu paladar, eu consigo sentir o sabor dos alimentos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me dado saúde. Eu tenho amanhecido todos os dias. E a despeito de todas as lutas, Pai, eu continuo lutando a minha guerra diária. E o Senhor tem me dado vitórias, Senhor. São tantas as vitórias que não dá para enumerar. O meu coração é um coração grato, agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim. Vai falando com Ele, vai adorando ao Senhor, vai enumerando para Ele os benefícios que Ele tem te concedido, a provisão, os livramentos, as portas abertas, a família que Deus tem te dado, os amigos que o Senhor acrescentou na sua vida nesses últimos tempos. Você consegue ser grato pela igreja que você frequenta, pela célula que Deus te colocou, pelos líderes que Deus tem te dado, homens e mulheres que amam a Jesus e que amam você. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Pai, pelo teu amor que se derrama sobre os nossos corações. O Senhor tem sido fiel e nós somos resultado do teu investimento de amor. Nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, agradecidos pelo teu infinito amor. Continua cuidando de nós, Senhor. Continua nos fortalecendo e nos prepara, Jesus, para o tempo de colheita eterna. Que o nosso coração possa estar conectado com o teu, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua boa mão tem nos guardado, nos livrado e nos protegido. Seja a tua vontade sobre as nossas vidas hoje e todos os dias. Leva, Pai, os meus irmãos em segurança para os seus lares. Guarda a mente e o coração deles, para que todas as nossas ações sejam ações de gratidão a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.